Antes de começarmos, eu quero te fazer um desafio. Enquanto assiste a este vídeo, tente pensar em você mesmo, nos seus amigos, familiares ou colegas de trabalho. Por que algumas pessoas são extremamente organizadas e planejadoras, enquanto outras parecem viver no improviso? Por que alguns adoram conhecer gente nova e estar no centro das atenções, enquanto outros preferem ambientes mais tranquilos? Será que tudo isso acontece por acaso ou existe uma explicação científica por trás dessas diferenças? Mas antes de mergulharmos nesse assunto fascinante, já deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda o canal a alcançar mais pessoas interessadas em ciências, psicologia e comportamento humano. Aproveite também para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos da série. E se você conhece alguém que vive tentando entender melhor a si mesmo ou as pessoas ao redor, compartilhe este vídeo. Quem sabe ele não descobre algo surpreendente sobre a própria personalidade? Você já se perguntou por que algumas pessoas são extremamente organizadas, enquanto outras vivem improvisando? Por que algumas permanecem calmas diante de situações difíceis, enquanto outras ficam ansiosas rapidamente? Ou por que certas pessoas adoram experimentar coisas novas, enquanto outras preferem a rotina e o que já conhecem? A ciência da personalidade busca responder essas perguntas há décadas. E hoje existe um modelo considerado o mais sólido e amplamente validado para compreender as diferenças individuais entre as pessoas, o Big Five, também conhecido como modelo dos 5 fatores da personalidade. Diferentemente de muitos testes populares encontrados na internet, o Big Five não surgiu de especulações ou teorias sem evidências. Ele foi construído ao longo de décadas de pesquisas científicas envolvendo milhares de participantes de diferentes países, culturas e faixas etárias. Por isso, é atualmente considerado o principal modelo científico para o estudo da personalidade humana. O Big Five descreve a personalidade através de 5 grandes dimensões: abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Em inglês, as iniciais desses traços formam a palavra Ocean. Uma das ideias mais importantes desse modelo é que não existem tipos fixos de personalidade. Você não é simplesmente extrovertido ou introvertido, organizado ou desorganizado. Cada traço funciona como um contínuo. Isso significa que cada pessoa se encontra em algum ponto entre os extremos. A personalidade de cada indivíduo é formada pela combinação única desses 5 traços em diferentes níveis. Outro ponto fundamental é que a personalidade apresenta certa estabilidade ao longo da vida, mas não é completamente imutável. Pesquisas de longo prazo mostram que muitos dos padrões de pensamento, emoção e comportamento permanecem relativamente consistentes durante décadas. Ao mesmo tempo, experiências de vida, maturação psicológica e mudanças ambientais podem influenciar esses traços ao longo do tempo. A origem do Big Five está ligada à chamada hipótese lexical. Essa hipótese propõe que as características mais importantes da personalidade acabam sendo incorporadas à linguagem ao longo da história. Em outras palavras, as palavras que usamos para descrever as pessoas podem revelar dimensões reais da personalidade humana. Pesquisadores como Paul Costa e Robert McCrae tiveram papel fundamental na consolidação desse modelo. Seus estudos, realizados em diferentes culturas e populações, ajudaram a demonstrar que os 5 fatores aparecem de maneira consistente em diversas partes do mundo. As pesquisas também mostram que a genética exerce influência importante sobre a personalidade. Estudos com gêmeos idênticos e fraternos indicam que aproximadamente 40% a 60% das diferenças individuais nos traços de personalidade podem ser explicadas por fatores genéticos. Isso não significa que a personalidade seja determinada pelos genes, mas que existe uma interação complexa entre herança genética e ambiente ao longo da vida. Vamos agora conhecer cada um dos 5 fatores. O primeiro é o neuroticismo. Esse traço está relacionado à tendência de experimentar emoções negativas com maior intensidade e frequência. Pessoas com alto neuroticismo tendem a ser mais sensíveis ao estresse, mais vulneráveis à ansiedade, à preocupação excessiva e às oscilações emocionais. Muitas vezes interpretam situações comuns como mais ameaçadoras do que realmente são. Já pessoas com baixo neuroticismo costumam apresentar maior estabilidade emocional. Isso não significa que sejam felizes o tempo todo ou que nunca sintam tristeza, medo ou preocupação. Significa apenas que tendem a se recuperar mais rapidamente após experiências negativas e geralmente reagem de forma menos intensa aos desafios do dia a dia. No modelo clássico de Costa e McCrae, o neuroticismo inclui facetas como ansiedade, hostilidade, depressão, autoconsciência, impulsividade e vulnerabilidade ao estresse. O segundo fator é a extroversão.
Esse traço está relacionado ao nível de envolvimento com o mundo social e à busca por estimulação externa. Pessoas com alta extroversão geralmente gostam de interagir com outras pessoas, participam ativamente de grupos, demonstram entusiasmo e costumam sentir-se energizadas em ambientes sociais. Também tendem a experimentar emoções positivas com maior frequência. Já pessoas com baixa extroversão, frequentemente chamadas de introvertidas, preferem ambientes menos estimulantes e costumam necessitar de mais tempo sozinhas para recuperar energia. É importante destacar que introversão não é timidez, depressão ou ansiedade social. Muitos introvertidos possuem excelentes habilidades sociais e gostam da companhia de outras pessoas, mas em doses diferentes das preferidas pelos extrovertidos. As principais facetas da extroversão incluem calor humano, gregarismo, assertividade, atividade, busca por excitação e emoções positivas. O terceiro fator é a amabilidade. Esse traço reflete a forma como uma pessoa se relaciona com os outros e o quanto tende a ser cooperativa, empática e preocupada com o bem-estar alheio. Pessoas altamente amáveis costumam ser vistas como gentis, confiáveis, prestativas e compassivas. Tendem a valorizar a harmonia social e a considerar os sentimentos dos outros em suas decisões. Por outro lado, pessoas com níveis mais baixos de amabilidade tendem a ser mais competitivas, céticas e focadas em seus próprios interesses. Isso não significa necessariamente que sejam más pessoas. Em alguns contextos, níveis mais baixos de amabilidade podem favorecer negociações difíceis, tomada de decisões impopulares ou situações que exigem maior firmeza. Diversos estudos mostram que a amabilidade está associada a relacionamentos interpessoais mais satisfatórios e melhor cooperação em equipes. O quarto fator é a conscienciosidade. Esse é um dos traços mais estudados da psicologia da personalidade e está relacionado à autodisciplina, organização, responsabilidade e capacidade de perseguir objetivos de longo prazo. Pessoas com alta conscienciosidade costumam ser organizadas, confiáveis, persistentes e orientadas para metas. Planejam suas atividades, cumprem compromissos e tendem a controlar melhor seus impulsos. Já pessoas com baixa conscienciosidade podem ser mais espontâneas e flexíveis, mas também podem apresentar dificuldades com planejamento, organização e cumprimento de responsabilidades. As facetas desse traço incluem competência, ordem, senso de dever, busca por realização, autodisciplina e deliberação. Pesquisas em psicologia organizacional mostram que a conscienciosidade é um dos preditores mais fortes e consistentes do desempenho profissional e do sucesso acadêmico. O quinto e último fator é a abertura à experiência. Esse traço está relacionado à curiosidade intelectual, imaginação, criatividade e interesse por novas ideias e experiências. Pessoas com alta abertura costumam apreciar arte, ciência, cultura, reflexão e inovação. Tendem a ser curiosas, imaginativas e receptivas a diferentes perspectivas. Pessoas com baixa abertura geralmente preferem abordagens mais práticas e tradicionais. Costumam valorizar estabilidade, familiaridade e soluções testadas. Isso não significa falta de inteligência ou criatividade, apenas uma preferência diferente na forma de lidar com o mundo. As facetas da abertura incluem fantasia, estética, sentimentos, ações, ideias e valores. Mas afinal, a personalidade muda ao longo da vida? A resposta é sim, mas dentro de certos limites. Pesquisas mostram que a estabilidade da personalidade tende a aumentar com a idade, fenômeno conhecido como continuidade cumulativa. Em outras palavras, quanto mais envelhecemos, mais consistentes tendem a ser nossos traços de personalidade. Ao mesmo tempo, existe o chamado princípio da maturidade. Em média, muitas pessoas tornam-se mais conscienciosas, mais amáveis e emocionalmente mais estáveis à medida que envelhecem. Algumas características também podem sofrer pequenas alterações ao longo da vida. Certas facetas da abertura à experiência e da extroversão tendem a apresentar reduções discretas em idades mais avançadas, embora essas mudanças variem bastante de pessoa para pessoa. A utilidade prática do Big Five é enorme. Na psicologia, ele ajuda a compreender diferenças individuais, prever padrões comportamentais e orientar pesquisas sobre saúde mental, relacionamentos, educação e trabalho. No ambiente profissional, a conscienciosidade está frequentemente associada a melhor desempenho. A amabilidade favorece a cooperação entre colegas. Baixos níveis de neuroticismo estão relacionados a maior resistência ao estresse. Já a extroversão e a abertura podem contribuir para a liderança, inovação e comunicação em diversos contextos. Nos relacionamentos, a amabilidade costuma estar associada a maior satisfação interpessoal. Na saúde mental, altos níveis de neuroticismo estão relacionados a maior risco de ansiedade, depressão e sofrimento psicológico.
O mais importante é entender que nenhum traço é completamente bom ou ruim. Cada característica pode trazer vantagens e desafios dependendo da situação. Uma pessoa altamente conscienciosa pode ser extremamente produtiva, mas também excessivamente perfeccionista. Uma pessoa muito aberta pode ser criativa e inovadora, mas às vezes ter dificuldade em seguir rotinas rígidas. Em resumo, o Big Five representa o modelo científico mais robusto que temos atualmente para compreender a personalidade humana. Ele descreve 5 grandes dimensões: abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo, que existem em diferentes níveis dentro de cada indivíduo. Esses traços apresentam influência genética significativa, relativa à estabilidade ao longo da vida e forte apoio empírico acumulado por décadas de pesquisa. A principal mensagem é simples: você não é um tipo de personalidade. Você é uma combinação única desses 5 fatores. E essa combinação ajuda a explicar parte importante daquilo que faz de você quem você é. Se quiser conhecer seu perfil de forma mais aprofundada, instrumentos científicos como o NEL-PIR, desenvolvido por Costa e MCCRAE, continuam sendo algumas das ferramentas mais utilizadas em pesquisas de personalidade ao redor do mundo. Não é magia, não é adivinhação, é ciência aplicada ao estudo da personalidade humana.